Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Seminovos, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Altis Premium Hybrid 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Altis Premium versão híbrida, topo de linha 2021, modelo 2022, este seminovo, novíssimo, com apenas 1.860 quilômetros, que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu deixei na descrição de vídeo o contato da concessionária para que você possa verificar os valores para negociar esse veículo. Eu quero começar pela frente do carro mostrando os seus faróis, que são mais afilados, saem aqui da sua lateral com essa máscara negra, esse filete cromado em toda a sua lateral que traz um destaque também, toda essa máscara negra com esse black piano e um detalhe com esse filete azul para justamente fazer menção que é um veículo híbrido. Esse outro filete aqui nesse DRL diurno em LED, com esse outro filete também que percorre praticamente por todo o farol, um farol alto e baixo, um canhão de foco projetor e também um indicador de seta em LED. Na parte de baixo, aqui no para-choque, nós já temos sensores de estacionamento dianteiro de série nesse modelo 2022, com essa peça, com esse formato de C, com essa pintura cinza metálica e também com farol de neblina em LED. Lembrando que essa parte cromada é um acessório que foi instalado pelo cliente. Já a sua grade tem esse formato trapezoidal com todas essas entradas de ar e também esse acabamento black piano. Aqui já na parte de cima nós já temos esse acabamento com essa peça black piano, também com essa outra parte cromada vindo até a frente na parte do logo da Toyota, que tem essa parte cromada e também azul para fazer referência que é um veículo híbrido e conta com o sistema Toyota Safety Sense, com um radar que vai identificar pedestres e também automóveis para utilizar no sistema de segurança desse carro. Também sensor de chuva na parte do para-brisas e uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Na parte do capô nós temos esse vinco que sai da lateral, vem até a metade do capô, o outro vinco que sai ali de cima vem até a frente na parte do logo, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A motorização do Corolla é uma inovação tecnológica nessa 12ª geração do modelo. Trata-se do sistema híbrido da Toyota, lançado mundialmente em 1997 no Japão, através do modelo Prius, o primeiro híbrido do mundo. Nessa motorização são 3 motores, 2 motores elétricos e o motor a combustão que está aqui, que é 1.8, 101 cavalos, torque de 14.5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvula com injeção direta e indireta, e um detalhe, ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. A longo prazo vai te trazer um custo-benefício referente à manutenção. Já os 2 motores elétricos, que estão logo mais abaixo, eles geram 72 cavalos e tem o torque de 16.6 kgfm, trabalhando com a força combinada entre os 3 motores, gerando 122 cavalos de força combinada. É também auxiliado pelo câmbio Hybrid Transaxle CVT, que vai simular as velocidades para você fazer a utilização no modo híbrido. Já aqui está a CPU eletrônica, ela vai gerenciar todo o sistema híbrido para trabalhar simultaneamente com os motores elétricos, junto com o motor a combustão ou só no modo elétrico, trazendo muita economia nesses dias que a gasolina está com um preço absurdo. Se você procura por economia, tá aqui um carro que com certeza vai te trazer
custo-benefício com certeza na utilização de combustível. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar depois os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vem nesse modelo, para que não fique um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a composição da Toyota referente às fiações, às mangueiras. É realmente uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, para justamente trazer menos ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas, que são diamantadas. Então nós temos todo esse detalhe escovado aqui da parte dos aros, também com esse detalhe, com essa pintura preto brilhante e o logo da Toyota ao centro. O perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Eu quero abrir imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 metros de comprimento. A profundidade de vão livre de solo aqui é 14,8 centímetros. Tem esse destaque desse vinco que faz o contorno na caixaria de roda. A inscrição aqui Hybrid, para fazer referência que é um veículo híbrido. Tem essa saia também esportiva na sua lateral, que já vem desde o modelo GLI, para trazer um acabamento melhor ao carro. Também essa silhueta da primeira porta até o final da segunda porta e uma linha de cintura mais alta, esse vinco que sai aqui de cima do Hybrid, passa por todo o carro até chegar lá no final da parte da lanterna. Aqui nós temos esse acabamento preto fosco na coluna A, também com esse filete cromado que passa praticamente por todo o carro até chegar lá no final, na terceira coluna. A parte aqui do retrovisor nós temos esse acabamento preto fosco, também o repetidor de seta, rebatimento elétrico, e você acionando o alarme para desligar o veículo, ele fecha o retrovisor de maneira automática também. Esse aqui é uma cor prata metálica e essa parte aqui é um acessório que o cliente instalou na concessionária Toyota, não vem de série. As maçanetas são na cor do veículo, esse acessório cromado também foi instalado na concessionária. A parte aqui com a segunda coluna, que tem esse destaque preto fosco, e nessa versão topo de linha ele conta com teto solar com função anti-esmagamento. Isso é muito interessante. Na parte traseira nós temos aqui o acabamento da terceira coluna com aquele filete cromado e também essa peça preto fosco. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do Corolla para vocês num detalhe, que ele tem esse mesmo formato de C que ele tem aqui na parte traseira, harmonizando lá na frente do veículo. E nessa linha 2022 ele já vem com sensor de estacionamento de série também, com essa parte aqui com um refletor noturno para trazer mais visibilidade. Esse vinco na parte do para-choque. E um detalhe, vou tirar uma dúvida de muitos que perguntam no canal: essa 12ª geração do Corolla, desde 2020, ele pode ser instalado o reboque. Então, se você tem dúvidas referente à utilização do reboque, a 12ª geração do Corolla pode ser utilizado o reboque sim, para fazer a utilização. As lanternas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa do porta-malas. A iluminação aqui do conjunto todo é em LED. Temos a inscrição Altis Hybrid aqui atrás. Esse filete cromado que sai aqui das lanternas passa por praticamente todo o porta-malas do carro. A inscrição cromada aqui também da Toyota, com essa parte azulada para fazer referência que é um veículo híbrido. Terceira lanterna de frenagem, aquecedor aqui da parte do vidro traseiro. Se você tiver com a chave presencial no bolso, basta apertar o botão que está aqui para que você possa ter acesso ao porta-malas, que são 470 litros com iluminação interna. Ele vem também com essa parte da bandeja, mas foi uma opção que o cliente optou, pois não vem de série, é um acessório à parte, e você pode ter a opção aqui do step temporário com kit de ferramentas para você fazer a troca do pneu do Corolla se necessário. Então é um porta-malas bem amplo, tem todo esse acabamento com essa manta aqui para justamente deixar um acabamento melhor. Essa parte com a câmera traseira de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior do veículo como é a utilização. Falando em segurança, o Corolla conta com teste de colisão no Latin NCAP de 5 estrelas contra a colisão frontal e lateral. Então ele conta com 7 airbags, são 2 frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Eu sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m, eu
coloquei o banco do motorista todo para trás. O entre-eixo do Corolla são 2,70 m de comprimento. E mesmo colocando o banco todo para trás, a gente tem um certo espaço aqui no Corolla. Eu ainda tenho 2 dedos aqui de espaço. Isso mostra o espaço que nós temos aqui no interior do veículo. Eu quero mostrar a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão Altis Premium das demais versões do Corolla 2021, modelo 2022. A parte do banco aqui é revestido em couro, com essa parte já bege e a outra parte cinza, trazendo um requinte para o seu interior. A parte aqui do teto solar, também a parte do teto aqui é bege, com iluminação, com as alças aqui no teto, caso você precise. Esse nicho aqui na parte do console traseiro aqui, e também o portas-revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O revestimento do banco, nós já temos esses pontilhados, essa linha de costura aparente. Eu quero descer para mostrar os detalhes aqui da fileira dos bancos traseiros do Corolla, para mostrar para vocês a questão do espaço. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço com opção para 2 porta-copos quando você estiver viajando com 4 pessoas, é uma boa opção. Também Isofix, são a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo, tanto ali do lado direito. Tem esse botão que você pode estar apertando e aí você puxa aqui, pois o banco ele é bipartido, então você tem como estar utilizando para carregar uma escada, algo maior que você não consiga utilizar, você pode estar carregando como opção aqui também. Aqui na porta nós já temos esse revestimento cinza, com essa linha de costura aparente, revestimento em couro. Já essa parte já é um acabamento macio ao toque na cor bege, com os puxadores aqui prata. Essa peça com esse acabamento black piano, com o acionador do vidro elétrico com a função auto down. Um nicho e também essa parte com alto-falante aqui da porta do Corolla. A sua chave é do tipo presencial, nós temos aqui a inscrição Toyota e também o nome Corolla. Se você virar aqui, uma segunda opção de abertura do porta-malas, alarme perimétrico e também volumétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Então aqui nós temos o ajuste elétrico somente no banco do motorista, também para colocar para trás, para frente, a regulagem de altura, a regulagem aqui da parte da ergonomia das pernas para trazer mais conforto e a regulagem da lombar, que você pode colocar o banco para trás ou para frente na inclinação. E aqui nós temos uma terceira opção de porta-malas, abertura do tanque de combustível. Aqui foi instalada uma soleira com essa iluminação azul para fazer referência que é um carro híbrido, junto com o tapete ali, que até combina com essa parte azul. E agora nós vamos conhecer os detalhes aqui do Corolla 2022, versão Altis Premium Hybrid, que já está em funcionamento. A gente não escuta o motor, por justamente ele está funcionando no modo elétrico. Teve a abertura do Corolla ali na tela de 7 polegadas, que é uma tela bem grande em TFT. A sua multimídia que teve uma atualização, é uma tela de 8 polegadas. Nessa tela de 8 polegadas nós contamos com a conectividade do sistema Android Auto e também Apple CarPlay. Tem também aqui uma opção legal, que não tem mais aquela TV de tubo que tinha ali atrás, realmente se tornou uma multimídia flutuante e tem esse destaque que realmente deixa muito melhor na parte do interior do veículo, com certeza. Na parte da multimídia nós temos aqui a parte de menu, áudio, telefone, as informações, as configurações, parte de informações aqui referente à autonomia do veículo, informações de viagem, a parte aqui até do que foi regenerado através das baterias, ele vai mostrar. O histórico também aqui e a parte de energia do veículo, que é um motor a combustão, motor elétrico e a bateria aqui com a parte informando quanto que ele tem de carga. Então, realmente se tornou uma multimídia mais intuitiva, mais sensível ao toque, diferente da versão anterior, da 11ª geração. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acompanhar os detalhes referente aqui a essa multimídia, para não se tornar um vídeo tão extenso, para você acompanhar depois como fazer a utilização dessa multimídia. Aqui nós temos o botão Start Stop com esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Aqui esse acabamento black piano no console central, com esse filete prata também, que traz um destaque. Essa parte do painel já é macia ao toque, com uma linha de costura aparente, com essa cor bege que traz um requinte para o seu interior, realmente deixa bem marcante. Ar-condicionado, que são 2 zonas, então nós temos aqui a temperatura do lado do motorista e a temperatura do lado do passageiro, que você pode
está optando. Aqui o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, ar quente e ar frio, aquecedor do vidro traseiro, o fluxo, aqui no caso, da ventilação vinda do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Na parte do console central nós já temos essa parte com esse nicho, uma tomada USB para você fazer a conexão através da multimídia com o seu smartphone. Essa parte do console central com esse acabamento bege em volta do câmbio, que é um Hybrid Transaxle que simula as velocidades do modo CVT, também com esse acabamento prata que faz a volta no câmbio e esse acabamento Black Piano. Aqui nós temos o modo Drive Mode e o modo EV Mode. Drive Mode ele vai sempre estar optando para a utilização dos dois motores elétricos e também a opção do EV Mode no modo 100% elétrico, isso vai depender de como você vai estar com as baterias. E aqui também essa parte com um botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade desse carro, que conta com freio ABS com EBD e também BAS e assistente de rampa. Aqui na parte do câmbio, se você descer para a opção ré, nós temos aqui na multimídia a câmera de ré que vai te auxiliar. Essa parte aqui com a verificação de segurança com essas linhas para facilitar, e aqui você pode estar mudando o ângulo aqui para aumentar a parte de visibilidade para você fazer um estacionamento com mais segurança, com certeza. Aqui você pode estar descendo para o modo Drive e também numa descida de serra colocar no modo B. Esse aqui ele vai regenerar o sistema de baterias numa descida de serra no freio motor para fazer a utilização. E você pode estar voltando aqui para o modo P, que é de parado. Aqui contamos ainda com freio de mão que não é eletrônico, é do modo manual, dois porta-copos, o revestimento aqui do descansa-braço é em couro, em cinza com essa linha aparente branca, e aí nós temos a opção de uma tomada 12 volts e mais uma tomada 2.1 ampere com essa parte do espaço que você pode estar fazendo a utilização para guardar alguma coisa. Na parte do revestimento do banco nós temos esses pontilhados, também essa linha de costura aparente. Aqui na sua lateral, essa parte para trazer um encosto maior, um conforto maior, né? E também essa parte que já é bege até a parte de cima aqui do banco. Tem também a parte aqui para regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto, a parte para estar ligando e desligando o alarme volumétrico no seu interior, a parte aqui para estar ligando a iluminação caso você precise, que você acende aqui, e aqui no caso a utilização da abertura do teto solar, que eu vou estar fazendo agora para mostrar aqui para vocês. Nesse teto solar tem também essa parte que você consegue estar puxando aqui para tampar a iluminação caso você precise, e você fechando o teto solar, se você tiver com a mão aqui, ele tem um sistema anti-esmagamento. Isso é um item de segurança importante. Retrovisor que é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite. Na parte do painel, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente na cor bege, nós temos aqui um porta-luvas à disposição, esse acabamento Black Piano e já aqui esse filete prata que faz ali a volta do difusor do ar-condicionado. Um tuerta de som para auxiliar no sistema ali de som do carro. E aqui eu vou passar a imagem para a gente chegar aqui do outro lado na porta do motorista. Os comandos iluminados, 4 vidros elétricos com uma função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros, trava das portas. Aqui nós temos rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar, ele vai fazer o rebatimento. Se você deixar nesse modo A, ele vai fazer o fechamento automático quando você desligar o alarme do carro. Aqui a parte com a regulagem elétrica do retrovisor, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que você pode estar fazendo na parte interna do veículo. Na parte do painel nós já temos aqui a regulagem do facho do farol, por se tratar de um carro sedã médio, onde você coloca mais peso ou de acordo com o ângulo que você está na pista, ele vai inclinar o farol e você consegue fazer essa regulagem. Já esse botão que está aqui faz parte do Toyota Safety Sense. Se você apertar aqui, ele vai ficar verde, dizendo que eu acabei de ativar um modo comutativo dos faróis. Vamos supor que você está dirigindo à noite, alguém venha com farol alto, o carro vai baixar automaticamente para o farol baixo. Passou esse carro por você, ele vai voltar automaticamente para o farol alto. Isso é um sistema muito interessante. A sua direção é eletroassistida, ela conta com regulagem de altura e também profundidade nesse volante que é multifuncional, com esse acabamento
com essa costura bem aparente, revestido em couro, esse acabamento prata que praticamente faz a volta na parte do volante, com o logo cromado da Toyota, o comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, aqui os modos de rádio, você pode passar as estações de rádio, as faixas de música, e aqui já é a parte do controle referente ao sistema Toyota Safety Sense. Essa parte aqui, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está na faixa do lado direito a 100 km por hora e não fez a mudança de faixa. O veículo que está à frente a 80 km por hora, se você não mudar de faixa, o carro vai identificar e vai se manter aos mesmos 80 km do carro que está à frente. Ele vai fazer isso de maneira automática. Isso é muito interessante. Também essa parte aqui com esse botão para estar ligando e desligando o alerta de mudança de faixa involuntária. Se você fizer uma mudança repentina de uma faixa para outra, ele vai acionar o alarme para identificar que você está fazendo essa mudança e também fazer certas correções caso necessário. E o mais interessante para mim é o sistema pré-colisão. Esse, se você não tomar uma medida protetiva, fazer uma frenagem em algo de emergência que você precise, o sistema vai identificar um carro vindo na sua direção, um pedestre que você não viu e vai fazer a frenagem de maneira automática. Realmente é um sistema de segurança muito importante. Eu vou deixar o card aí em cima para que você possa conhecer o sistema Toyota Safety Sense depois, quando acabar o vídeo. Aqui nós temos a parte do painel. Como eu mostrei para vocês, uma tela maior de 7 polegadas e aqui nós temos o medidor da parte das baterias do sistema híbrido. Já aqui do outro lado, arrefecimento do motor e lá em cima nós temos o medidor do tanque de combustível. Essa tela é bem grande, tem a parte digital ali em cima para você fazer a utilização, mas tem um modo também com o contador analógico, mas sendo nessa tela digital se você preferir. Então ele tem o odômetro total, odômetro parcial A e B, média instantânea, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, também a média de consumo e temperatura exterior e também relógio para você fazer a utilização. Se você colocar para baixo o modo de economia, se colocar para baixo mais uma vez, ele vai voltar para o modo de consumo e ele está falando ali que roda 254 km com o combustível que ele está aqui no tanque. Realmente traz muita economia esse veículo. Se você colocar a seta para o lado, os sistemas de segurança que você consegue estar ligando e desligando. Aqui a parte com a pasta de rádio, qual a música que você está ouvindo, ele também vai estar mostrando. Se você colocar para o lado mais uma vez, aqui nós temos o tempo de viagem percorrida, tempo de cruzeiro, tempo que ficou parado, a viagem total do veículo. Se você colocar para o lado mais uma vez, aqui os sistemas de segurança que você pode estar ligando e desligando e as configurações gerais do veículo referente ao idioma, unidades, tipo de medidor, tipo de economia e resumo da viagem que você consegue estar fazendo as verificações. Se você colocar para o lado mais uma vez, essa pasta de mensagens no veículo, combustível que está acabando, porta que não foi fechada, ele vai acionar o alarme e também indicar nessa pasta informativa. Foram esses detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Altis Premium híbrido, esse seminovo que está apenas com 1.860 km. Se você tiver interesse, deixei o telefone na descrição de vídeo para que você possa entrar em contato com a concessionária referente a valor. Deixa aí a sua curtida se você gostou desse vídeo e nos comentários o que você achou desse modelo. Agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro e o primeiro salve de hoje vai para Wilson Mário Machado, da cidade de São Paulo, em sua capital. O segundo salve vai para Dalberto dos Santos, da cidade de Limeira, em São Paulo. O terceiro e último salve de hoje vai para Rafael Ribeiro, do estado do Pará. Para você que deseja receber um Salve Toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!